Olá, meu amigo telespectador. Estamos aqui para gravar mais um programa Missão Saúde na TV. Eu sempre gosto de falar assim que a gente costuma trazer sempre as melhores informações para você que está aí em casa. E a gente busca assim sempre os melhores profissionais, as pessoas que estão aí na área, para falar dos mais diversos assuntos. E hoje nós vamos tratar de um assunto super interessante, que é sobre Novembro Azul, né, planejamento familiar e câncer de próstata. E para falar desse assunto, nós estamos aqui com o Dr. Astor Chaves. É ele que vai falar desse assunto hoje. Ele é urologista, cirurgião geral, né, e urologista, e é ele que está aqui conosco no estúdio. E eu estou muito feliz de tê-lo aqui conosco. Pode falar, doutor, e fale um pouquinho do senhor, de onde o senhor veio. Só não pode dizer que é do Maranhão, tá? Porque aí, assim, né, fica meio complicado a coisa. Conte um pouquinho da sua história. Eu fico muito agradecido pelo convite. Para mim foi uma honra vir aqui para vocês explicar um pouco sobre o Novembro Azul, câncer de próstata, planejamento familiar. Me chamo Astor Chaves Gomes, né? Como eu falei, tinha brincado com você inicialmente, eu sou maranhense, nasci no interior, chamado Amarante, uma cidadezinha pequena. Fiz faculdade em Belém, na Universidade Federal do Pará, formei em 2013 e vim para Marabá servir o Exército de forma voluntária. Aqui me adaptei muito bem, conheci minha esposa, que é a doutora Sara Jasper, que já até veio aqui dar uma palestra sobre autismo. Depois nós fomos para São Paulo complementar a nossa formação médica. Lá em São Paulo eu fiz cirurgia geral no Hospital do Servidor Público Municipal, depois fiz urologia no hospital que é hoje referência no estado de São Paulo para o tratamento do homem, saúde integrada do homem. Nossa, muito bacana. Pois é, eu queria que o doutor... Gente, vocês estão percebendo que eu estou sozinha, né? Me abandonaram. Ó, vou falar aqui, tá, para vocês aqui. Doutor Vilde me abandonou, doutor Marcos Jová me abandonou, doutora Rejane me abandonou, viu? Vocês tão ligados aí, né, que eu tô sozinha aqui hoje, tem um maranhense aqui do meu lado, né, e às vezes eu fico queimando aqui o Marcos, viu, doutor, aqui, porque é maranhense, mas não é porque é maranhense, né, porque agora a gente gosta de brincar mesmo, né. Aí hoje eu vou ser obrigada a brincar com o doutor Astor, porque o Marcos não tá aqui, entendeu? E aí fica difícil, só que aí tem um diferencial, porque o doutor tá magro, tá fitness, né, e o Marcos aí, né, hoje eu posso falar mal dele porque ele não tá aqui mesmo, aí eu posso arrochar, né. Gente, mais brincadeiras à parte, mas o assunto é sério, né, que nós vamos tratar hoje, sério, mas a gente já quer agradecer de antemão pelo senhor ter aceitado ao convite, ao desafio de estar aqui. Nem sempre é muito fácil a gente fazer encontro de agendas aí, né, para poder estar gravando, estar passando essas informações para vocês. Então, por isso que eu falo para vocês, telespectador, que tudo que a gente faz aqui no programa é sempre com muito amor, com muita dedicação, porque senão a coisa não flui, né, doutor? Sim, isso para mim foi muito uma expectativa. Queria vir conhecer aqui o estúdio, falar um pouco para vocês, e depois que eu recebi o convite eu fiquei muito grato por isso. E aí o que eu puder hoje contribuir, ajudar, explicar sobre o Novembro Azul, câncer de próstata, planejamento familiar, estou aqui à disposição de vocês e responderei o que for necessário. Ótimo, a gente adora explorar os nossos convidados mesmo, viu? Doutor, então, já que a gente começou aí, vamos tratar, né? Fala pra gente um pouquinho sobre esse Novembro Azul, né? A gente já tem tantos anos, né, de campanha, que é alusivo, né, assim, o Novembro Azul. Então, eu queria ouvir do senhor aí, o que o senhor pensa, o que o senhor acredita, o que é o Novembro Azul, na sua perspectiva? Assim, o Novembro Azul ele surgiu em 1999 na Austrália, em que um grupo de amigos deixar crescer o bigode para a conscientização da saúde do homem. No Brasil, ele começou em 2011, com um instituto em São Paulo, que é chamado Instituto Lado a Lado pela Vida, em que eles fizeram uma campanha de conscientização para atenção básica, direcionada para o homem. O homem historicamente, ele é um pouco mais resistente a procurar ajuda somente na parte de prevenção. O homem hoje ele se cuida mais quando ele começa a sentir os sintomas, quando ele começa a estar doente. Aí o Novembro Azul é nessa conscientização de que nós temos que procurar ajuda
antes de termos sintomas, para que, descobrindo uma doença, principalmente a neoplasia de próstata, a gente consiga tratar e curar com maior eficácia. Ela é uma ênfase no Novembro Azul, a neoplasia de próstata, por quê? Porque é o segundo câncer mais comum no homem, perdendo apenas para os cânceres de pele, não melanoma. Entendeu? Por isso que é muito mais enfatizado isso, pela questão da alta frequência, atingindo a média de 30% dos homens que têm câncer é de origem da próstata. É verdade, a gente sempre visualiza isso, né, assim, porque o câncer não melanoma, na verdade, é para todos os públicos, né, assim, no caso feminino e masculino, ele sempre está ali no topo, né, e em relação ao homem, de fato, é o câncer de próstata. Doutor, o que é realmente esse câncer de próstata? Só para o nosso telespectador já começar a entender o que a gente está falando e por que os homens devem realmente, de fato, se preocupar com ele. Assim, a questão da próstata é uma glândula que fica abaixo da bexiga. A finalidade dela é de nutrir o espermatozoide durante a fecundação. Ele dá o nutriente para o espermatozoide chegar lá no óvulo feminino e provocar a fecundidade, que é a questão de a gravidez. E também ele ajuda a glândula no jato urinário. Essa próstata, no tamanho... tem um tamanho de um 20 gramas no adulto jovem, até 40 anos, e tem o formato de uma noz. Mas, com o passar do tempo, ela pode se transformar em câncer, que, como eu expliquei para vocês inicialmente, é o segundo câncer mais comum no homem, perdendo para o câncer de pele. Ele tem uma incidência anual, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a média de 68 mil casos no Brasil. Ou seja, a cada 7 minutos, uma pessoa é diagnosticada com o câncer de próstata no Brasil e a cada 34 minutos, uma pessoa morre de câncer de próstata aqui no Brasil. A incidência é alta, como eu expliquei para vocês, é uma média de 65 mil novos casos por ano, com uma taxa de mortalidade de média de 16 mil casos por ano. Eu fico assim, quando eu escuto esses dados, esses números, eu fico pensando assim, isso se dá a quê? Porque os homens estão procurando mais e estão realizando o diagnóstico, ou porque realmente essa frequência está acontecendo, independente disso? Porque antigamente a gente não tinha, né, tantos, vamos dizer assim, tanto diagnóstico, né, as pessoas procuravam menos. O senhor acha que hoje as pessoas procuram mais do que lá atrás, quando muitas vezes, assim, quando ia descobrir, já não tinha mais jeito? O que a gente vê é que ainda tem uma certa resistência de procurar a questão do urologista para esse diagnóstico pela questão do exame físico, que é feito pelo toque retal. Mas a gente percebe que está diminuindo essa resistência com o tempo. A questão do exame de triagem, que é o PSA, que ele é bem sensível, também ajudou a diagnosticar mais casos. Isso daí são esses dois fatores que a procura maior, com um exame mais sensível, tem esse diagnóstico muito mais, a gente diagnosticando no consultório. São esses dois fatores que têm interferido. Apesar que assim, né, a gente sempre gosta de deixar claro, o exame de toque retal e o PSA, um não anula o outro, né? Eu fiz o PSA, tá tudo tranquilo, não preciso nunca fazer o toque retal. É por aí, doutor? Não, como é que funciona? Assim, o PSA, como eu expliquei inicialmente, é um exame muito mais sensível. Ele consegue diagnosticar e pelo menos suspeitar de um câncer em uma fase mais inicial. Mas tem tipo de câncer de próstata, uma média de 20%, que ele não altera o PSA. Então, não tem como a gente substituir o PSA só pelo exame de sangue. Por conta disso daí, tem tipo de câncer de próstata que não altera o PSA. Então, um complementa o outro, um não substitui o outro. Vem muitos pacientes que vão comigo no consultório e falam assim, doutor, mas meu exame de sangue deu normal, eu preciso fazer o toque? Eu explico para eles, tento fazer de forma clara, explicando que não é todo câncer que altera o PSA, então é necessário, sim, fazer o exame do toque, mesmo com o exame do PSA normal.
Ótimo, isso é bom ficar claro para o nosso telespectador, porque muitas vezes ele não entende ou não quer entender, né, doutor? Isso, a maioria das vezes ele já chega com aquela ideia fixa de que não quer fazer o exame. Aí ele já vê que o exame está normal, o exame do PSA, e ele já fica mais convicto de que não é necessário. Mas eu explico, falo com calma, algumas vezes deixo ele pensar mais um pouco, examino no retorno, depois de uma reflexão que ele faz em casa, e aí ele sempre, a maioria das vezes, aceita o exame, nem que seja no primeiro tempo ou no segundo tempo. Eu não quero colocar o senhor em saia justa agora, mas é uma curiosidade que bateu aqui. Os profissionais da saúde, eles procuram para fazer o exame? Porque, assim, eu lembro que uma época nós fizemos uma campanha, principalmente se tratando de mulher, né? E aí eu lembro que nessa época, quando nós estávamos cuidando das profissionais da saúde, que foi no Outubro Rosa, e que a gente teve esse olhar para os profissionais mesmo da saúde, para as profissionais, teve muitos casos positivos, sabe, entre os profissionais, e que elas não sabiam, nunca tinham feito, estão ali trabalhando com esse tipo de exame, às vezes até pessoas que faziam as coletas do exame e que não faziam em si, assim, né, não procuravam. Tem já profissionais que se cuidam ou ainda é algo assim distante da nossa realidade? Assim, o que eu vejo no consultório, profissional de saúde, colega médico, eu acredito eu que tem um pouco mais de resistência de procurar. Não é por conta de uma resistência de preconceito, é mais pela questão, acho, de trabalho, vida corrida, prioriza mais a atividade laborativa, que é o trabalho, e acaba deixando a sua saúde de lado. Acaba que nesse tipo de profissional, como a saúde, eles têm um diagnóstico um pouquinho mais adiantado, que torna-se a doença um pouquinho mais agressiva e a chance de cura menor. Tem uma certa resistência, sim. Mas o que eu vejo, em comparação com a população geral, é que essa resistência, a resistência ao exame digital da próstata, que é o toque retal, tem diminuído muito, e por isso que a gente está tendo um êxito maior, de um diagnóstico mais precoce, e os pacientes têm uma chance maior de cura. Se a doença for diagnosticada numa fase inicial, em que o paciente não tem nenhum sintoma, que é chamado assintomático, a chance de cura gira em torno de 90% a 95%, e que isso é o que a gente sempre procura no consultório, diagnosticar antes que o paciente esteja sentindo nada. Ótimo, que a gente sempre gosta no programa de falar justamente isso, sabe? Tanto da parte da prevenção quanto do diagnóstico precoce, que eu acredito que é um dos maiores focos, vamos dizer assim, das campanhas, né? É o diagnóstico precoce e, de uma certa forma, vem a prevenção também, né? Em primeiro lugar, né? Doutor, fala pra gente um pouquinho a respeito dos fatores de risco, que eu acho que é algo que a nossa população precisa saber, né? Assim, precisa estar consciente do que é o papel dela, né? Em todo esse contexto aí relacionado ao Novembro Azul, ao câncer de próstata e ao planejamento familiar. Então, fala pra gente um pouquinho sobre isso. Assim, a doença, os principais fatores de risco são idade avançada. O que isso quer dizer? Quando o paciente, quanto maior a idade, ele vai tendo, maior o risco dele desenvolver o câncer. Outra questão é da raça negra. Viu-se que quem tem a pele negra tem um risco maior de chance de ter a doença numa fase mais cedo e de uma forma mais agressiva. A questão do histórico familiar, quando você tem o pai ou o irmão, que a gente considera o parente de primeiro grau, tio, primo, avô, não entra como histórico familiar. O pai e o irmão entram, aumenta muito o risco, e ultimamente percebeu-se também que a questão da obesidade e o sobrepeso agora são fatores de risco que anteriormente não era. Então são basicamente esses os fatores: o histórico familiar, pessoas de raça negra e a questão da idade, por si só é um fator de risco. Eu sempre costumo falar assim, que tem aqueles fatores, né, igual o senhor estava explicando aí, que a gente não tem como mudar, né, doutor? Principalmente esse da raça ou hereditário, não tem
o que você fazer a respeito disso. Mas existem os fatores de risco que você tem como fazer. Um deles, a alimentação, né? Como o senhor falou agora da obesidade. Então, eu acredito que a alimentação seria um dos fatores de risco que a gente tem, vamos dizer assim, o poder nas mãos, não é isso? É isso mesmo. Como você mesmo falou, essa questão da raça negra e a idade não consegue mudar. A alimentação é muito importante na questão de prevenção de outras doenças, doenças cardiovasculares, diabetes é importante, alterações de glicemia e de hipertrigliceridemia, que é a questão do colesterol e triglicerídeo. E também fazendo essa dieta com a questão de cuidados com comida gordurosa, perdendo peso, emagrecimento, tudo ajuda em prevenir uma doença, que seria a questão do câncer. Ótimo, gente, o bate-papo tá super bacana, tá super light, que a gente fala assim, light quando o negócio tá fluindo, né? E a gente já tá encerrando aqui nosso primeiro bloco, mas não saiam daí, fiquem ligadinhos no programa que já o Missão Saúde na TV volta com mais informações para você. Gente, eu quero falar para vocês agora do Vivo Pré, muito bacana. Você já conhece o Pré da Vivo? É o Pré que vem com muita internet. Recarregando R$15 no dia da ativação do seu chip, você leva 10 GB de bônus para usar como quiser durante 15 dias e mais 3 GB no plano. Você não entendeu errado, é isso mesmo que eu disse. Eu vou até repetir para você não ter dúvida. Recarregando R$15 no dia da ativação do seu chip, você leva 10 GB de bônus para usar como quiser durante 15 dias e mais 3 GB do plano. Isso mesmo, são 13 GB para você usar. Dá para postar fotos, vídeos, dar aquela conferida nas redes sociais, nas notícias e muito mais. Aproveite, é internet que não acaba mais. Compre já o seu chip pré e venha para Vivo. Oferta válida somente para o chip avulso.